O título da meditação de hoje é Dia Feliz e o texto bíblico está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É bom demais quando a gente acorda, tá tudo dando certo, a gente sabe que o dia vai ser bom, a gente já toma um café da manhã da hora, porém nem todos os dias são assim, certo? Aí ele extrapolou ali. Tem dias que são um pouco mais nublados, são mais intensos e até mesmo são mais tensos. E tem dias que a gente acha que nem vale tanto a pena acordar, mas saiba de uma coisa, em Cristo a gente pode muito mais. Nesses dias que a gente precisa de um caminhão de reboque para tentar tirar a gente da cama, a gente precisa de muito mais coragem, muito mais força dele. Deus pode solucionar todo e qualquer problema, mas Ele quer atuar principalmente no seu coração para que você tenha um olhar muito melhor para as coisas. Os problemas nós sempre vamos ter. Você tá falando sério? Nós precisamos nos organizar para tentarmos ajustar aquilo que está nas nossas mãos e aquilo que a gente pode resolver e aquilo que nós não podemos resolver, colocar realmente nas mãos de Deus e também nas mãos de pessoas que são capacitadas para isso. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Portanto, de alguma forma, tente também deixar de focar os seus problemas e passe a focar nas soluções que Deus já tinha dado no passado para outras situações. E também agora, permita-se ser iluminado por Deus para ir buscando as soluções. Mas, quando as coisas estiverem muito intensas, não esqueça de confiar em Deus e de entregar tudo aquilo que você tem nas mãos dele. Ora comigo, Deus eterno. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e alguns deles são um grande peso para nós. Por isso pedimos alívio e principalmente que o Senhor nos ajude nesse processo de resolução. Oramos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, e que Deus abençoe muito. Tudo bem com você? E daí? Você gostou da meditação? Foi legal? Foi, né? Eu também achei o máximo. O pastor é inspirado. Agora nós vamos começar nossa aula. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Iracema. O seu paradidade, com certeza você está lendo ou você já leu. Então vamos dar uma retomadinha agora aqui. Quem é o autor dessa obra? José de Alencar. Escreveu essa obra em 1865. Muito bem. Ele é considerado um romance indianista, onde eu tenho elementos indígenas, mitológicos e históricos. Portanto, essa obra também vai ser considerada um romance histórico. Como divide-se a obra? Tem 33 capítulos, onde eu tenho Iracema fazendo parte de uma trilogia do Guarani, Birajara e Iracema. Aqui nesta obra eu tenho então o Martim, o colonizador de uma região brasileira que hoje nós conhecemos como Ceará, ok? Então agora quero mostrar para você os 2 primeiros capítulos. E no primeiro capítulo, então, é interessante porque a obra começa pelo final. Martim e o seu filho Moacir deixam as terras do Ceará. Então vamos lá, vamos ver aonde começa isso. Abra aí. No capítulo 1, diz o seguinte: um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. Então aqui eu tenho o início, primeiro capítulo então, fazendo a referência então, agora do final da história, onde Martim e seu filho Moacir estão indo embora. E agora eu tenho o capítulo 2. No capítulo 2 eu tenho a apresentação da protagonista, que é a Iracema. E olha o que diz aqui: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Interessante, né? Pois bem, vamos conversar mais um pouquinho sobre algumas informações de Iracema. Vou fazer um resuminho para você.
As palavras de José de Alencar, que ele começa: verdes mares bravios de minha terra natal. E aí você vê aqui, né, no primeiro capítulo ele começa exatamente assim: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia, nas frondes de Carnaúba. Com essas palavras ele começa a obra Iracema, a que chama de Lenda do Ceará, o que na verdade é um texto, né, de difícil classificação para dizer que seja uma lenda, mas trata-se de um romance, se considerarmos pelo seu enredo. Por outro lado, ele também é um poema em prosa, se nós levarmos em conta o estilo, em que predomina o quê? O lirismo amoroso, a exploração do vocabulário indígena no português falado no Brasil, certo? Então agora, Iracema, apesar das dificuldades que a gente acha na linguagem, ela merece, precisa ser lido do começo ao fim, pois é um clássico. É um texto breve, certo? O enredo é repleto de aventuras, de peripécia, bem o gosto romantismo, a escola literária do qual o José de Alencar pertenceu. Sendo que José de Alencar é um dos mais expoentes autores no Brasil, ok? E aí eu tenho uma história muito interessante que inicia com um guerreiro branco, Martim Soares Moreno, que é amigo dos índios Pitiguara, que habitavam o local, perdeu-se na mata, foi encontrado por Iracema, aquela deslumbrante virgem filha do pajé, Araquém da tribo dos Tabajaras. Iracema acolheu esse jovem branco, levou para sua tribo, onde ele foi recebido como hóspede amigo. Mas quando ele chega lá, viu que eles estavam fazendo o quê? Uma celebração a seu grande chefe Irapuã, e que vai comandá-los no combate aos pitiguaras. Então Martim resolveu fugir naquela mesma noite, mas Iracema impediu, pedindo-lhe que aguardasse a volta do irmão Calbi, que poderia guiá-lo nas matas. E agora eu tenho aqui um triângulo amoroso surgindo, né? Porque aos poucos Iracema e Martim eles começam a se relacionar e surge uma paixão. E a situação complica, porque Irapuã também estava apaixonado pela Índia, tentou matar o Martim, quando esse já estava deixando a aldeia, após descobrir que a Iracema, por ser filha do pajé e guardiã do segredo de Jurema, ela ia permanecer solteira. No entanto, a união dos dois se consuma numa noite em que Martim, em sonho, imaginou possuir Iracema, sendo que de fato essa se entregou a ele. Então, desse modo, quando Martim decide partir para escapar a perseguição de Irapuã e aos Tabajaras, Iracema lhe revelou a verdade e se dispôs a segui-lo. Então, os dois partem ao encontro de Poti, que é o chefe dos Pitiguaras, e agora eles ficam ali, né, morando juntos, mas com o decorrer do tempo, Martim se mostra desinteressado pela esposa, parece sentir saudade da civilização de onde veio, mas sabe que não pode ir para lá e levar Iracema com ele. Então, nesse interim, o guerreiro branco, que adotou o nome indígena de Coatiabo, ele enfrenta diversos combates, enquanto Iracema engravida de seu filho, e ainda assim a Índia sofre as constantes ausências do marido e começa a definhar de tristeza. Então, ao voltar de uma batalha, Martim encontra Iracema com seu filho, a quem ela chamou de quê? Moacir, que significa o quê? Filho do sofrimento. A Índia está debilitada, só teve força para entregar o filho ao pai e pedir que a enterrasse aos pés de um coqueiro que ela tanto gostava. O lugar onde Iracema foi enterrada passou a chamar Ceará, segundo a tradição. E Ceará significa canto da jandaia, que é a ave de estimação de Iracema. Agora, sofrendo a perda de Iracema, Martim retorna à sua pátria, agora com o filho. E 4 anos depois, ele volta ao Brasil, onde ajuda a implantar a fé cristã, convertendo Poti, que recebeu o nome de Felipe Camarão. Os dois ajudaram o comandante Jerônimo de Albuquerque na luta contra os holandeses. Quando podia, Martim ia ao local onde Iracema estava enterrada e se deixava ali consumir pela saudade. O que se percebe nessa narrativa? O simbolismo é evidente do cruzamento de duas raças, do europeu e o índio. Então nasce quem? O brasileiro. Então, nesse sentido, a obra ela é uma expressão do indianismo, que caracterizou o quê? A primeira fase do romantismo no Brasil. Ok? Então, nós precisávamos de uma obra que valorizasse
nossas raízes. E a história de Iracema pode se afirmar como uma nação livre e soberana, ok? Então hoje nós conversamos um pouquinho sobre essa obra muito interessante, considerada indianista e também histórica, baseada em pessoas que realmente, personagens que fizeram parte da história do nosso país. Gostaria que você calmamente lesse todo o livro. Se já leu, dá uma retomada, confirma seu conhecimento, porque assim você só tende a crescer, ok? Muito bem, fiquei feliz de falar com você. Logo nós vamos nos encontrar novamente, ok? Então, tchauzinho para você e até lá. Bye, bye.